Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre notícia. Na verdade, nós vamos rever um pouco sobre esse gênero textual. Vamos lá, vocês podem me acompanhar a partir da página 30. Nós vamos retomar algumas características da notícia. Na página 30, nós temos um quadro explicativo bem interessante sobre o gênero textual notícia. Vamos ler. As notícias têm a intenção de informar ao leitor um fato cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia. Para que isso aconteça de modo objetivo, geralmente elas procuram responder a perguntas básicas, situando o leitor logo no início do texto. Esse conjunto de perguntas recebe o nome de lead. Vocês estão lembrados? Nós estudamos sobre o lead na sala de aula. Em geral, o lead de uma notícia responde às seguintes questões: o que, quando, quem, onde, como, por quê. O lead da notícia é simplesmente um roteiro que os jornalistas, as pessoas que escrevem notícias usam para escrever uma boa notícia com informações essenciais, com informações objetivas e importantes. Se vocês tiverem dúvida, é só recorrer à página 30 da apostila para relembrar. Agora, na página 30, nós vamos começar a atividade. Prestem bem atenção. Iniciaremos pela seção Tirar de letra. Vamos ler. Notícia. A escola é palco para muitos acontecimentos, não é mesmo? Uma festa, uma excursão, um passeio, a vitória de um time, o início das aulas, a realização de uma feira. São muitos os fatos que podem ser noticiados. Observando os espaços da escola e o comportamento das pessoas que transitam por ela, ou seja, que andam por ela, preste atenção em como se dão os hábitos de consumo. Os alunos costumam levar lanches ou comprar na cantina da escola. Que tipo de alimentos eles consomem? Há coleta seletiva de lixo na escola? As pessoas, ao descartar o lixo, fazem a separação corretamente? Há desperdício de água ou de energia elétrica? Pensem um pouquinho nessas perguntas e em tudo que vocês vivenciam na escola. Na nossa escola, aqueles que chegaram esse ano também podem pensar na escola que já estudaram. Pensem um pouco sobre essas perguntas. Me acompanhem agora na página 41. Vamos lá, iniciando nossa atividade. Com base nesses questionamentos, ou seja, nas perguntas que nós lemos na página anterior, reúna-se com alguns colegas. Vamos observar isso aqui, ó. Infelizmente, devido às nossas aulas, nesse momento, não tem como nós nos reunirmos e vocês também não podem se reunir com colegas. Então, todas as vezes que vocês observarem a escrita de se unir com um colega, pensem que vocês vão fazer isso sozinhos, de forma individual. Então, o que você tem que fazer? Produzir uma notícia que tenha como intenção informar os leitores sobre hábitos de consumo observados na escola. Aí vocês vão seguir os seguintes passos. Com toda a turma, aliás, vocês sozinhos vão definir, cada um vai definir o nome do jornal. Você vai definir o fato que será noticiado, e aí vocês podem lembrar de algumas coisas que já aconteceram, que vocês já observaram, que vocês se lembram que aconteceu na escola. E aí vocês vão noticiar um fato. Infelizmente nós não sabemos, a ideia de cada um, então de repente vão surgir notícias iguais, mas isso não tem problema nenhum. O que eu quero que vocês pensem? Em algo que chamou a atenção de vocês na escola, mas em relação aos hábitos de consumo. Ou seja, vamos pensar numa ideia aqui. Por exemplo, o gasto de água. As crianças gastam muita água quando vão ao bebedouro, deixam a torneira muito aberta, ou quando vão ao banheiro lavar as mãos. Então, vocês podem pensar em algo mais ou menos nesse sentido, de desperdício, ou se estão agindo de forma correta. Vamos lá, ainda na página 41, vocês vão precisar responder o lead da notícia de vocês, ou seja, vocês vão fazer um roteiro antes de escrever o texto. Vamos lá, seguindo a mesma ideia que eu disse anteriormente. O que aconteceu? Vamos pensar que crianças estavam desperdiçando água na hora de lavar as mãos lá na escola e vocês observaram esse fato quando foram ao banheiro. Então, vocês vêm aqui nessa parte, do que aconteceu e descrevam esse fato. Com quem aconteceu? Se vocês conhecerem as crianças, de qual turma,
né, com qual tipo de criança que aconteceu, do terceiro ano, quarto ano, podem identificar de alguma forma, ou apenas crianças da escola em que vocês estudam. Onde aconteceu? Na escola, no banheiro, no bebedouro, ou, dependendo da ideia de vocês, em um outro local ali na escola. Quando aconteceu? É difícil nós sabermos uma data correta, mas vocês podem usar o ano. Por exemplo, no ano de 2020. Um mês também, se vocês se lembrarem. Como aconteceu? O que vocês observaram? O que aconteceu? O que essas crianças estavam fazendo? O que vocês puderam observar sobre os hábitos de consumo? Vocês vão descrever aqui. E por que aconteceu? Ou seja, se a gente manter a mesma ideia aqui do desperdício de água, por que as crianças estavam gastando água e não economizando água? Ou ao contrário, de repente elas estavam economizando água. Então vocês devem descrever esse fato no último item do lead. Passamos agora para uma informação importante. Ainda na página 41, vocês vão começar a escrita da notícia, lembrando que isso se dará de forma individual. Com as informações que vocês fizeram na atividade 2, no lead da notícia, vocês vão escrever o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo deve conter todas aquelas informações. Já o segundo parágrafo, ele deve conter as consequências do fato. Ou seja, se seguirmos a mesma ideia, vocês podem escrever quais são os resultados, por exemplo, de desperdício de água. Mas precisam se lembrar de algo. É importante escolher um título para a notícia, que deve ser objetivo, né, e breve, não precisa ser algo muito grande. O verbo deve estar presente, indicando que a notícia é recente, né? Então vocês têm que observar se essa notícia, se vocês vão colocar o título dessa notícia como forma de pretérito, né, no passado ou no futuro. Não, a notícia precisa ser recente, ou seja, tem que estar no presente. A linguagem que vocês vão usar na escrita deve ser clara e objetiva, ou seja, o texto precisa fazer sentido com informações coerentes, assim como eu ensinei vocês na sala de aula. Nós precisamos ler o texto e entender. Após vocês finalizarem a escrita da notícia no caderno de língua portuguesa, vocês devem preencher esse quadrinho da página 42, que é aquele quadrinho de autoavaliação, ou seja, vocês estarão avaliando o próprio trabalho, aquilo que vocês mesmos fizeram. Então, vamos a um exemplo aqui. Primeiro, o título está claro e expressa o fato principal da notícia? Se o título tem no título todas essas informações, é só marcar um X aqui no sim. Meu X saiu um pouquinho tortinho, mas está valendo. Segundo item, o primeiro parágrafo responde às perguntas do lead. Lembrem-se de todas aquelas perguntinhas do lead, por quê, como, quando. Vocês conseguiram responder todas e colocar todas no primeiro parágrafo? Caso tenham conseguido, marquem sim. O texto apresenta mais informações em outros parágrafos. Por exemplo, uma notícia não pode ter apenas um parágrafo. O segundo parágrafo, como eu orientei, deve conter os resultados, né, as consequências dos fatos noticiados. Então, se tem um segundo parágrafo com mais informações, quem conseguir fazer 3 parágrafos, excelente, mais 2 já são suficientes. Então, o segundo parágrafo contém outras informações, como, por exemplo, as consequências? Se sim, marquem aqui. Por último, os verbos empregados no texto estão concordando adequadamente com o sujeito, ou seja, plural concordando com plural, singular com singular, feminino com feminino, ou seja, a escrita tem que estar correta, certinha. Se vocês deixaram alguma coisa errada e um adulto, por exemplo, ajudou na correção, marquem não. Aí vocês podem ir lá no texto, fazer a correção, depois apaguem aqui, voltem no quadrinho e marquem o sim. A atividade número 5 pede para que nós façamos um jornal. Infelizmente, nós não vamos conseguir fazer isso agora, mas ao retornarmos, vamos pensar numa maneira de colocar esses textos em forma de jornal. Agora tenham atenção, as páginas 42 e 43 são páginas que dão continuidade à atividade que vocês terminaram de fazer. Mas, infelizmente, devido às nossas aulas, no formato que estão sendo hoje,
não teremos como realizar as atividades da página 42 e 43. Mas, para que vocês fiquem bem informados, eu oriento que todos façam a leitura dessas páginas 42 e 43. Quando voltarmos para a escola, nós tentaremos colocar essas páginas em prática. Bom, crianças, nossa aula se encerra por aqui. Agora é com vocês. Façam as atividades de acordo com as minhas orientações, as atividades das páginas 40, 41 e 42 da apostila, até a questão número 4. Lembrando que o texto deve ser escrito no caderno de língua portuguesa. É isso, até a próxima aula. Beijinho a todos.